E aí, galerinha? Galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula. Feliz por vocês estarem aqui hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo que estamos vendo aí nos últimos vídeos, onde nós vimos na parte 1, cálculo do volume do cubo, do paralelepípedo, trabalhamos também com unidades de medidas de volume, né, como converter dos múltiplos para os submúltiplos e vice-versa. Na parte 2, nós trabalhamos com medidas de capacidade e com medidas de massa. E na aula de hoje, para finalizar, nós vamos ver unidades de medidas do tempo e da temperatura. Então, ó, a temperatura também é uma grandeza, né? Ela pode ser medida, então, por isso é uma grandeza, e é uma das grandezas mais utilizadas no dia a dia e também em processos industriais. As unidades da temperatura, né, as unidades dessa grandeza, também chamadas de escalas termométricas, são Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, né? Alguns países usam essa unidade para expressar as temperaturas, como por exemplo o nosso país. Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, usam o Fahrenheit e o Kelvin, que é tida como a unidade padrão. Por exemplo, nós trabalhamos com unidades padrões, que para o comprimento é o metro, para a área, metro quadrado, para o volume, metro cúbico, né? A unidade padrão, para a massa, o quilograma, né? Segundo o Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade adotada como padrão, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é o Kelvin. Mas, mesmo o Kelvin sendo predita, né, como a unidade padrão, ainda assim o Celsius e o Fahrenheit é muito utilizado. E existem aqui, ó, as escalas termométricas. Por exemplo, a escala em Celsius. Temos aqui, ó, 0 graus, né? Como por exemplo a água. A água ela começa a congelar, né, a 0 graus. Ela congela a 0 graus, por exemplo. Ela começa a ferver aos 100 graus e o zero absoluto, né, é menos 273 graus Celsius. Na escala Kelvin, 0 Kelvin é o zero absoluto, 273 Kelvin a água congela e em 373 Kelvin a água começa a ferver. E no Fahrenheit, ó, em menos 459 graus Fahrenheit, é o zero absoluto. Em 32 graus Fahrenheit, a água congela e em 212 graus Fahrenheit, a água ferve. Então, veja que para cada unidade de medida, os valores para a temperatura são diferentes. Então, tem que se escolher uma escala para se trabalhar, né, num determinado problema. Então, a unidade padrão é o Kelvin, né, segundo o Sistema Internacional de Unidades, mas existem conversões de uma escala para outra. Por exemplo, para transformar de Celsius para Kelvin, perceba que basta somar 273, olha só, se você somar 0 graus Celsius mais 273, olha, dá o valor em kelvins. Some esse mais 273, dá esse. Some esse mais 273, dá esse. Então, só existe, né, formas de converter de uma escala termométrica para outra. No Brasil, costuma-se usar, né, o grau Celsius para temperaturas ambientes externos. Por exemplo, quando a moça do tempo, nos jornais, ela vai dar a previsão, né, da, se chove ou se não chove, da temperaturas, escala de temperaturas, máximo ou mínimo, né, ela dá em Celsius. Mas em ambientes químicos, físicos, industriais, né, nas engenharias, trabalha-se muito com o Kelvin. Então, veja só, Celsius e Fahrenheit, nós lemos graus Celsius, tipo 0 graus Celsius, e
o Fahrenheit também nós lemos o graus, é 212 graus Fahrenheit. Já o Kelvin nós dizemos apenas Kelvin, tipo 373 Kelvin, 273 Kelvin, né? Perceba que não há, ó, o símbolozinho, a bolinha do grau. Falamos apenas Kelvin. Faça a leitura dos termômetros na unidade correta em que eles se encontram. Então, veja só, esse termômetro aqui, né? Ou então, não é um termômetro, mas vamos dizer que é um medidor de temperatura. Todo medidor de temperatura nós podemos chamar de termômetro. Não apenas aquele, não existe apenas aquele termômetro que nós usamos para medir a temperatura corporal, né? Para identificar se a pessoa está com febre ou não. Existem vários tipos de termômetros para aplicações diferentes. Então, por exemplo, esse termômetro, olha aqui a escala, ó, graus Celsius. E vamos dizer aqui, ó, veja só que o ponteiro está bem próximo ao 70. Se ele estivesse bem próximo ao meio aqui, eu ia supor que seria 80, mas já que ele está bem próximo do 70, então vamos dizer então que esse termômetro está marcando aproximadamente 70 graus Celsius. No próximo termômetro, nós temos aqui, ó, a escala termométrica, né? É em graus Fahrenheit e o ponteiro está apontando aqui, ó, para 140, exatamente em cima do 140. Então, aqui está marcando 140 graus Fahrenheit. E este, olha só, tem os dois. Perceba que a esquerda é uma escala em graus Celsius e a direita uma escala em graus Fahrenheit. Então, observa aqui que ele está marcando aqui, ó, 100 graus Fahrenheit e 40 graus Celsius. Então, eu posso dizer que ele está marcando 40 graus Celsius ou aproximadamente aqui, ó, 100 graus Fahrenheit. Então, como eu falei, né, como as três unidades são utilizadas, né, não existe apenas uma fixa, apesar do Kelvin ser a unidade padrão, as três são muito utilizadas. Então, trabalha-se muito com conversão entre as unidades. Por exemplo, aqui nós temos algumas escalas termométricas aqui, mostrando algumas temperaturas, ó, e uma transformada na outra. Por exemplo, a temperatura do Sol, se for expressa em Fahrenheit, é 9.937. Se for em Celsius, é 5.503. E em Kelvin, 5.776. Um forno quente chega, por exemplo, a 232 graus Celsius, consegue atingir a temperatura de 232 graus Celsius. Em Kelvin, 505. Em graus Fahrenheit, 450. Água fervente, em graus Celsius, ela chega a 100 graus Celsius, como nós sabemos. Mas em Kelvin, 373, em Fahrenheit, 212. Por exemplo, a febre alta. Uma febre muito alta, nós sabemos aí que chega a uns 40 graus Celsius. É uma febre que a gente está muito assim, muito doente, né? Em Kelvin seria 313. Em Fahrenheit seria 104. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma pessoa está com a febre alta se ela está com a temperatura corporal de 104 graus Fahrenheit. Temperatura ambiente, graus Celsius, né, em torno de 22 graus Celsius. Kelvin seria 295, Fahrenheit 72. Então, existem relações prontas, né, que transformam, né, convertem de uma unidade de temperatura para outra. O tempo também, como nós sabemos, é uma grandeza, ela pode ser medida. E existem diversas unidades para medir o tempo, como por exemplo, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios e assim vai. Cada uma tem
sua aplicação nas atividades diárias. As mais tradicionais, nós sabemos, né, que são as horas, os minutos e os segundos. E apesar, veja só, de todas essas unidades que eu já citei, a dada como a fundamental, a unidade fundamental, a padronizada, né, a dada como unidade padrão, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é o segundo, representado com a letra S. Entretanto, nós utilizamos sim as horas, os minutos, os dias, semanas, os anos, nós utilizamos também essas outras unidades. E é importante conhecer a relação de uma para outra. Então, por exemplo, vamos nos basear aqui na hora. Da hora a gente pode saindo da hora, contagem de dias, depois dos dias, semanas, depois das semanas, meses, depois dos meses, anos. Aí depois dos anos podemos ter, por exemplo, décadas, séculos, milênios e por aí vai. E nós sabemos que do minuto pode-se partir para o segundo. Mas, né, vamos observar essa tabela tomando como base a unidade padrão, unidade segundo o SI, que é o segundo. O símbolo é S, né, e a equivalência da medida é 1 segundo. Então, nós temos aqui ó, o minuto. O símbolo é esse é o símbolo escrito da forma correta, certo? É assim. E 1 minuto tem 60 segundos. A hora, o símbolo é esse, um H minúsculo. Né? Em vários lugares, às vezes, a gente vê horas escrito assim, com um H e um S. E está errado. Minutos também, escrever um M e um S também está errado. Né? Segundo, escrever um S maiúsculo também está errado. É um Szinho minúsculo. Minuto, o símbolo é esse, a hora é esse aqui. E o dias é o D. Certo? Então, veja só. Uma hora tem 60 minutos. Mas cada minuto tem 60 segundos. Se você multiplicar isso aqui por 60, por quê? Porque cada minuto tem 60 segundos, ó, 60 vezes 60 dá 3.600. Ou seja, uma hora é igual, né, a 60 minutos ou 3.600 segundos. Então, veja que se você quer transformar, olha só que interessante, a gente viu muito conversão até agora, né? Então, olha só que bacana. Se você quer transformar de hora para minuto, converter de hora para minutos, basta fazer o quê? Multiplicar por 60. Se você quer transformar de minuto para segundos, também basta multiplicar por 60. Se é o contrário multiplicar é dividir. Então, se você quer transformar de segundos para minuto, então divide por 60. E de minutos para horas, também divide por 60. Então, ó, se eu vou de hora para segundos, a gente multiplica por 60 duas vezes, ou multiplica logo por 3.600. E se é o contrário de segundos para horas, ó, divide por 60 duas vezes, ou simplesmente divide por 3.600. E dias, né? Dias, olha só, tá aqui o símbolo. E um dia, o que é que se tem em um dia? Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, multiplicando isso aqui por 60, ó, 24 vezes 60 dá 1.440. Ou seja, um dia tem 24 horas, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Ainda existem, gente, os submúltiplos do segundo. Esses são os múltiplos. São utilizados para representar valores que são maiores que o segundo. Esses são os múltiplos. Mas existem os submúltiplos, que são o décimo, o centésimo e o milésimo de segundo.
né? Mas assim, nós não utilizamos muito. Elas são utilizadas quando você deseja medir ou você está lidando, né, no seu experimento no laboratório, por exemplo, quando você está lidando com situações que você precisa medir pequenas frações de um segundo. Então, por exemplo, é comum encontrar os submúltiplos do segundo, por exemplo, em uma corrida de alta velocidade, competições de natação, né, em recordes, né, que, por exemplo, uma pessoa venceu o recorde de outra pessoa, superou o recorde de outra pessoa numa corrida, por exemplo, por causa de milésimos de segundo, porque ele percorreu uma determinada distância com milésimos de segundo a menos do que aquele corredor. Então, podemos ter milésimos de segundo, que nós vimos que é a milésima parte, 1/1000, o centésimo, que é 1/100, e o décimo, que é 1/10, e nós já sabemos também os prefixos, né? Que esse é o Dzinho, o centésimo nós usamos o C, e para o milésimo nós usamos o Mzinho. E aqui, ó, como eu falei anteriormente, a conversão de unidades. Hora, minuto, segundo, né? Se a gente vai nesse sentido, multiplica, se é voltando, divide. Já esse trechinho aqui a mais, que tem de horas com relação a dias. Como um dia tem 24 horas, então, ó, daqui para cá a gente multiplica. Perceba que para a direita nós multiplicamos e para a esquerda nós dividimos. Responda ao que se pede. 2 horas tem quantos segundos? Nós vimos que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 2 horas é só você fazer 2 vezes 3.600 segundos. Aí, 2 vezes 3.600 segundos vai dar 7.200 segundos. Então, 2 dias, ou aliás, 2 horas tem 7.200 segundos. 5 dias tem quantos segundos? Ó, uma maneira bacana de você fazer transformações, conversões é o seguinte, vamos lá comigo. Nós estamos transformando de um múltiplo para o segundo. Ou seja, a gente está indo na direita, para a direita aqui, ó. Indo para a direita. Para a direita. Então, nós vamos multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Então, uma das maneiras é o seguinte, olha só, acompanha comigo. São 5 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, veja que de dias para segundos, nós vamos precisar multiplicar por 24, por 60, por 60. Nós vamos ter que fazer 5 vezes 24, vezes 60, vezes 60. Então, ó, 5 dias tem 432 mil segundos. Aí, uma semana tem quantas horas? Olha, é uma maneira também, uma das formas da gente converter. Se liga só. Uma semana tem 7 dias. E cada dia tem 24 horas. Então, nós vamos precisar multiplicar esse 1, né, de uma semana. Vamos precisar fazer 1 vezes 7. 1 vezes 7 vezes 24. Multiplicando 7 vezes 24 dá 168. Então, uma semana tem 168 horas. Quantos minutos correspondem 3 horas mais 3 horas e 45 minutos? Nós podemos fazer assim, olha só. 3 horas e 45 minutos são 3 horas mais 45 minutos. E 3 horas tem quantos minutos? De horas para minutos, nós vamos ter que multiplicar por 60, né? Porque 1 hora
tem 60 minutos. Então, aqui nós vamos ter que fazer, ó, 3 vezes 60. Porque, ó, 1 hora tem 60 minutos. Aí, mais 45. Então, 3 vezes 60 dá 180 minutos. Agora, nós podemos somar o total de minutos. Vamos somar aí, ó. 180 minutos mais 45 minutos, que dá 225. Então, quer dizer que 3 horas e 45 minutos dão o total de 225 minutos. Uma década tem quantos anos? 10 anos. Por exemplo, se você tem 30 anos, você pode dizer que você tem 3 décadas de idade. A F tem quantos minutos se passaram das 19 horas e 50 minutos até as 20 horas e 35 minutos? E aí? Dá pra gente fazer aqui, digamos assim, mentalmente, sem precisar de tanto cálculo. Veja só. São 19 horas e 50 minutos. Ainda faltam 10 minutos para completar 8 horas, no caso 20 horas, né? 19 horas e 50 minutos. Quando passar mais 10 minutos, aí vai dar 20 horas. E para chegar em 20 horas e 35 minutos, vão se passar mais 35 minutos. Então, veja, soma 10 mais 35, dá 45 minutos. Então, olha só, das 19 horas e 50 minutos até chegar às 20 horas e 35 minutos, se passaram 45 minutos. Quantos segundos tem 45 minutos? Nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, nós vamos precisar multiplicar isso aqui por 60. E 45 vezes 60 dá 2.700. Então, 2.700 segundos. 45 minutos tem 2.700 segundos. Quantos segundos tem 2 horas e 35 minutos? Nós vimos que de hora para segundos, né? Vamos fazer separadamente. Ó. Temos 2 horas e 35 minutos. A hora, para transformar em segundos, nós vamos multiplicar por quanto? Ó? 3.600. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3.600. E minuto para segundo, nós vamos ter que multiplicar por 60. Então, veja só que a hora aqui virou 3.600 segundos e o minuto aqui virou 60 segundos. Multiplicando, é 2 vezes 3.600, 7.200 segundos. Então, essas 2 horas dão 7.200 segundos. Esses 35 minutos, 35 vezes 60, dá 2.100 segundos. O total, ó, 2 horas e 35 minutos, dão o total de 9.300 segundos. Vou colocar aqui, então, 9.300 segundos. E quantos minutos tem 18 horas? 1 hora tem 60 minutos. Então, 18 horas vai ter 18 vezes 60. Então, 18 vezes 60, 1.080. Então, 18 horas tem 1.080 minutos. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço apertado e até a próxima aula.